Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa tem a finalidade de discutir o passado, o presente e o futuro da saúde de Rio Preto e, o mais importante, informar a sociedade de Rio Preto como se pode prevenir e tratar para que viva melhor e melhor. Bem, esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante, e pelo professor Domingo Marcolino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Professor Braille é nosso mestre dos mestres. Isso. E hoje nós temos aqui, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos um colega com grande experiência em sua área que vem passar informações importantes para a sociedade de São José do Rio Preto. Hoje nós temos aqui a doutora Ana Márcia Rodrigues da Cunha. Ana Márcia, ela é anestesiologista, formada em 1995 na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com pós-graduação em residência na nossa instituição, fez residência também, fez um curso de especialização em dor no Memorial. Então é uma pessoa que se dedica a um dos papéis mais fundamentais na medicina, que é diminuir a dor das pessoas. Eu gostaria de perguntar inicialmente à doutora Ana Márcia, existia no passado, não sei se ainda é um fato, a Organização Mundial de Saúde, quando olhava o mapa do uso de morfina, levantava-se a suspeita que o Brasil usava pouca morfina e com isso talvez não tratasse bem o seu doente terminal por causa da dor. Isso ainda é um fato? Ainda é. Melhorou muito, porque hoje com a educação, com o aprendizado, a dor passou a ser o quinto sinal vital e com isso ganhou muito espaço. Vem também tentando ganhar dentro da graduação, fazer parte da grade de educação do acadêmico, mas ainda é uma realidade, não só nossa, como lá fora também. Mas no Brasil ainda existe essa falta da integração para saber que a morfina, que os opioides, eles são usados para tratar a dor. Não só para a dor oncológica, aquela dor do paciente com câncer, mas também a dor não oncológica. Então, ela vem através desse sistema de educação e também hoje nós temos as disponibilizações de medicações na via, na parte pública. Então isso melhorou muito, porque antigamente, eu lembro muito bem quando eu comecei, quando nós montamos em São José do Rio Preto essa parte para tratamento da dor, da clínica da dor. Isso foi quando? Foi em novembro de 1995. Nossa, em 95, a Hospital de Base, a faculdade, já começou a se preocupar com a dor dos pacientes. Isso, nós montamos, foi um grupo grande, nós montamos a Clínica da Dor. Não era um movimento para nós tratarmos a dor com uma outra visão. Cuidar do paciente, daquele paciente com dor. Então, doutora, tem uma coisa interessante, eu achei do vulgo popular, né? Eu gosto sempre de trazer as coisas aqui que a gente ouve na rua, né? Isso. Diz que é pessoa de idade quando acorda sem dor porque já morreu. É verdade, não? Não, graças a Deus, não. Não, mas eu vou falar por mim, né? Eu digo que eu estou sem dor, meio esquisito. Meio esquisito. É que nós estamos na idade do condor. Condor aqui, condor lá e condor acolá. É que as dores, com o passar da idade, o envelhecimento dos tecidos, das articulações, algumas dores predominam, por exemplo, as dores osteoarticulares. Mas hoje, com a disponibilidade de vários tratamentos, de vários analgésicos, principalmente na dor crônica, que é a do idoso, que nós difundimos a dor pela via oral, isso tem diminuído muito. Então, aproveitamos, vamos falar um pouquinho desses medicamentos que são não hormonais. Parece que tem complicação com isso, né? Pelo menos os anti-inflamatórios. Isso que ele nós é ótimo para dor. Tomar muito cuidado. Então, acho que essa é a primeira mensagem importante para o telespectador. Há pouco tempo, a mãe de uma funcionária nossa, ela tinha muita dor e receitaram um desses anti-inflamatórios não hormonais e ela tomou 2 caixas em 2 dias. Bom, foi parar no hospital com insuficiência renal aguda. Então você veja que
eu vejo que o pessoal abusa bastante desse tipo de medicação. O que você tem sentido, Ana Márcia? Isso, assim, é aquela velha prescrição que vai seguindo fórmulas todo dia, porque na realidade, com um anti-inflamatório, nós podemos ter sim uma síndrome de insuficiência renal aguda com apenas um comprimido. Graças a Deus, assim, essa não é tão a realidade. Mas tudo assim, quando bem indicado, às vezes num pico de dor, é necessário mesmo fazer o uso de um anti-inflamatório. Mas nós moramos numa região muito quente. Então, esse paciente, ele já perde a água. Então, tem que hidratar muito. Se está tomando um anti-inflamatório, tomar mais água ainda. Isso. Não tomar, assim, todos os dias ou períodos não precisa, prolongados. né? Não Você tem. fica a vida inteira tomando. Não tem necessidade. Olha, a questão... Aliás, alguns anti-inflamatórios, eles têm indicação apenas de 3, 5 dias, 7 dias. Tirar a fase aguda, né? Só ali. E hoje, as outras terapias, seja medicamentosa ou a parte da terapia que hoje a gente enfatiza muito, multidisciplinar, a fisioterapia, terapia ocupacional, as outras clínicas atuando, a gente tem uma necessidade muito menor de ficar usando uma medicação que pode trazer Entra essa medicina não convencional também, não? Tipo acupuntura e por aí afora? A acupuntura hoje, ela está sendo uma especialidade muito aceita. Então, é interessante para o nosso telespectador saber, né, que na Faculdade de Medicina nós temos a cadeira de acupuntura, né, com curso de pós-graduação, etc. Nós já temos doutores, né, com acupuntura. Nós fizemos um trabalho agora com eles, de transmissão de vírus C, foi publicado na revista de grande impacto. Então, isso é interessante. Bom, também agora o pessoal que ganhou o prêmio Nobel já está mostrando que esse tipo de medicina não convencional é importante, porque a chinesa que ganhou metade do prêmio Nobel, ela é um produto natural que ela conseguiu isolar de uma planta que usava muito tempo na China e que deu o prêmio Nobel para ela, imagina. Aliás, foi uma coisa boa, a gente acho que teria que falar um pouquinho para os telespectadores, usando um pouquinho o tempo da Ana Márcia, dizer para o seguinte, que nós estamos muito contentes, né, todos nós três, porque o prêmio Nobel foi para gente que cuida de doença negligenciada. Doença negligenciada. Mas que mata, você veja, a malária ainda mata mais de 600 mil pessoas, eu acho que é muito mais, porque tem muito não comunicação. A gente sabe que se você for um pouquinho para frente aqui em Mato Grosso, morre gente de malária e tem malária crônica. E o outro lá, o japonês que recebeu o prêmio com a ivermectina, que era usada só para animal, né? Mas é um antiverminoso. Professor Braille, nós vamos precisar fazer um intervalo. Sempre aquele intervalo. Eu gostaria de deixar aqui no ar uma pergunta para a doutora Ana Márcia. Na reflexão dela, o que é que está faltando para a gente tratar melhor o doente com dor? E também eu gostaria, no próximo bloco, fazer um comentário sobre anti-inflamatórios nas doenças hepáticas. Isso. Por favor, não mude de canal. Você não muda não, você está na TV riopreto.tv. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto faz parte da história da cidade. A sua programação é transmitida pelo canal 7 da NET. Nossos programas são vistos e discutidos em todos os campos da sociedade. Aqui falamos de Rio Preto. E quais os motivos para anunciar? Valores muito abaixo do mercado convencional. São mais de 200 mil espectadores entre as classes A, B e C. Público formador de opinião com alto poder aquisitivo. Programação exibida 24 horas pela internet através do nosso site.
A televisão ocupa espaços, define hábitos, divulga fatos e forma opinião pública. Seja nosso parceiro. Fale conosco através dos telefones ou nos envie um e-mail. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, com um assunto extremamente importante. Temos aqui a companhia da doutora Ana Márcia e nós discutimos que os pacientes precisam ser melhor tratados de dor, por isso que ela cuida na Faculdade de Medicina, no Hospital de Base, tem a Clínica da Dor. O que é que está faltando, doutora Ana Márcia, para que a gente... É mais informação do doente, é mais informação médica, se nós temos a disponibilização da medicação na rede SUS, que é acessível a toda a população? Bom, eu acredito que um conjunto, falta um conjunto. Primeiro, que o paciente seja informado que existe tratamento para a dor crônica, saber que ela é diferente da dor aguda que é fisiológica, serve de alerta para o paciente. A dor crônica não, ela causa danos para os nossos pacientes, danos a nível... assim, graves mesmo. Então, a segunda coisa, além dele procurar um atendimento, saber que hoje isso existe, e foi assim, eu vou citar como exemplo, por exemplo, na minha síndrome de mestrado, que foi em paciente mastectomizada, síndrome pós-mastectomia, síndrome dolorosa, eu tive uma paciente que ela começou a chorar na minha entrevista e eu não sabia por quê. Eu falei, pronto, o que eu fiz? E na realidade ela estava chorando porque ela achava que ela fosse louca em sentir uma mama e ainda com dor e que não existia mais. Então, eu sabia que assim... A dor fantasma, né? A dor fantasma. Explica aí, por favor, para nosso telespectador, o que é a dor fantasma? A pessoa que amputa uma perna e fica sentindo a dor. Sente a dor ou sente a presença ou sente ambas. A dor e a presença, que é a síndrome mesmo. Mas ela sente e ela é mais comum, é frequente quando se perde os membros, porque a representação no cérebro é maior. Diferente da língua, do reto, da mama. Mas lembrar que esses pacientes podem sentir dor após uma amputação de um membro. Além disso, Dr. Renato, Dr. Braille, o que acontece é acreditar na queixa do paciente. Que muitas vezes nós não damos o devido valor. Então, acreditar que aquele paciente está sofrendo, ouvir aquele paciente, porque ele nos dá, além do diagnóstico, né, que na dor, eu brinco que eu não gosto nem de ver exames, que eu gosto de conversar, tocar meu paciente, e isso ali, em termos até de tratamento, eu já estou tratando o paciente. O que a doutora Ana Márcia está falando, que é o básico da medicina, é a pedra angular, é ouvir o paciente e examinar o paciente. E conversar com ele. Conversar com ele, isso é fundamental. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas tem um livro extremamente importante, onde ele mostra a evolução da medicina e à medida que a medicina evolui cientificamente, o crédito médico não tão grande e talvez por isso, por falta de diálogo, de explicar aos pacientes. A dor é extremamente importante porque não existe um exame de imagem que vá quantificar a dor. A dor é subjetiva, o médico tem que acreditar. E o impacto da dor é muito grande no trabalho. Quantas pessoas ficam improdutivas por causa da dor? Então, é preciso acreditar, acima de tudo, no paciente, que é o papel básico do médico. Mas tem uma coisa, dá licença aqui, só para ficou no bloco anterior, o anti-inflamatório, as pessoas que têm doença, não têm doença do fígado, e ele toma um remédio ou ele tem um ataque por vírus, esse fígado dele começa a falir. Isso chama insuficiência hepática aguda grave. 80% desses pacientes precisam de transplante imediato, assim vão morrer. Nós temos 1 a 2 doentes por ano que precisam ser transplantados porque tomaram anti-inflamatório. Né? De urgência. Hoje é a principal causa de insuficiência hepática aguda fulminante. Então é fundamental que procure-se o médico para
que você tenha esse tratamento fundamental nesse momento. Existem umas coisas interessantes, porque mesmo nos Estados Unidos, né, que é extremamente restrito com a medicação, e aqui no Brasil que ficou restrito também com antibiótico e tudo, mas anti-inflamatório você compra sem receita. Mesmo nos Estados Unidos. E lá eles têm mania, né? Porque tem aquele vidro grandão, cheio de anti-inflamatório, e o pessoal leva aquilo, não precisa falar com o farmacêutico, não precisa de remédio, de receita. Aqui no Brasil também não precisa, né? Tem bastante principalmente os mais comuns. Os mais comuns não precisam. E o paracetamol, que eu acho que sem dúvida é o que ganha aí, que passa como inocente. E também não tira muita dor, né? Mas eu também tenho uma coisa, né? A dor crônica, ela é, por exemplo, diferente da dor aguda, que eu tenho a razão de usar um anti-inflamatório por 3, por 5 dias, até no máximo 7 dias. A dor crônica, são raras as vezes que eu tenho necessidade de usar um anti-inflamatório. Então, nós usamos um outro tipo de medicação. Então, deixa você falar em outro tipo de medicação. É um pouco de experiência própria. Como é que ficam os psicotrópicos nisso aí? Parece que cada vez estão mais fortes no tratamento da dor. Eles Como é ganhando isso? mais. Como é que é isso? Porque os doentes, assim, não sei porquê também, Renato, o pessoal não gosta de tomar antidepressivo, não gosta de tomar, não sei porquê, anticonvulsivante, não. É o mesmo tabu ou mito que envolve a morfina, eu acredito. Eles têm mas esses não são, tem medo. Você vai dar uma gabapentina, essas coisas. Não, gabapentina, não sei, parece que tem um mito. E esses medicamentos funcionam mesmo, são bons? Funcionam porque eles agem nas vias da dor. Então, eles fazem o cérebro informar para o corpo que não está tendo dor. Então, eles estabilizam o nervo, fazem o nervo como se ele estivesse dormindo, em repouso. Os antidepressivos, não é que a pessoa esteja em depressão, porque se ela estiver em depressão é com o colega. Mas para tratar a dor, ela ativa essa via do cérebro para tirar a dor. As doses são pesadas, né? Muito, Depende. Ou não? Não, são menos do que quando eu preciso, quando o colega precisa fazer. Tá vendo? Você que tem dor, às vezes você tem que tomar um antidepressivo, e tem muitos modernos agora, bons, tem alguns específicos para dor mesmo, né? E melhora muito. Poxa, eu acho que esse é o caminho. Esse preconceito, não é? Que você tomar antidepressivo. Até porque a depressão nós vamos convidar aqui, já está convidado o professor Gerardo para vir conversar conosco sobre depressão, até porque hoje no mundo parece que ninguém pode ficar triste. Não. A tristeza, como dizia Lulu Santos, a vida vem em ondas. Uma hora nós estamos alegres, uma hora nós estamos tristes, e a vida é assim. Então nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, usar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, conversando sobre um sintoma importante que é a dor, através aqui da nossa colega anestesiologista e com foco na dor, a doutora Ana Márcia. Doutora Ana Márcia, o período que eu fiz meu doutorado na Inglaterra, eu presenciei alguns doentes que ele tinha uma bomba de morfina. Esse doente, ele tinha dor crônica, por exemplo, lesão medular, ele ia no posto de saúde, enchia essa bomba de morfina e ele se automedicava.
Como é que está essa evolução no Brasil? Como é que está essa bomba? Essa bomba ainda existe? Ela é útil ou está em desuso? Não, ainda existe. Cada vez mais eles têm feito estudos mostrando da eficácia dela. Porém, tem que ter sempre cautela e uma boa indicação. E ela é usada quando nós já esgotamos o uso dos outros analgésicos por outras vias e nós não estamos tendo controle da dor. Ou que essa dor não foi controlada por outros métodos. Porque não só falar em gastos, nada disso, mas porque ela vai despender de mais o material, de ser um processo mais invasivo. Então, não é a primeira escolha no tratamento de dor crônica. E com os novos analgésicos, outras vias torna a falar de administração, por exemplo, na pele, tudo. Isso tem diminuído muito, assim, eu indico precisamente, tem que ser Nós falamos precisamente. bastante aqui, por enquanto, Renato, bastante de dor crônica, e é importante realmente. Mas nós temos que lembrar da dor aguda, e eu tenho insistido, eu acho que nas faculdades todas falta um pouco de explicar para o aluno que ninguém tem que sentir dor, meu Deus do céu. Isso é um absurdo. Eu vejo no pós-operatório, Renato, você está mais acostumado com isso ainda, porque o doente teu leva um corte grande. Sei lá, eles têm medo de receitar remédio para dor, poxa. Ninguém é obrigado a sentir dor. Isso é um absurdo. E se a gente relembrar o passado, fica muito fácil, porque só pôde evoluir a cirurgia, as operações só puderam evoluir quando teve anestesia. Eu sei que é anestesista também. Foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, no Mass General, em 1846. Não faz tanto tempo assim. Mas era impossível operar os pacientes, meu Deus do céu. De repente, né, com éter, foi possível operar os pacientes. E eu tenho assim, o doente que chega com infarto do miocárdio, eu pergunto sempre nos exames de especialista, qual é o primeiro remédio que você dá para ele? Ele dá todo o remédio que você possa pensar, aspirina, etc. Menos para dor. Menos morfina, que é tratamento para dor, meu Deus do céu. Não é tratamento para o infarto também. Porque com aquele ciclo da dor, né, doutora? Explica um pouquinho isso. A dor puxa a dor, né? Puxa. E diminui as reservas, tudo. Como que é isso? Isso, porque a dor, ela causa, assim, vários efeitos deletéricos para o organismo. E principalmente na dor pós-operatória ou nessa dor aguda. Então, o coração ele vai trabalhar mais, aumenta o débito cardíaco, aumenta o consumo de oxigênio. Então, eu brinco, eu falo que com os residentes da anestesiologia, muito cuidado. Hoje nós estamos fazendo um protocolo que cada residente que passa, ele é modificado porque ele vem falando de uma deficiência ou não, de um elogio, mas nós vamos adequando para tentar achar uma forma mais ideal, porque é um direito de todos não sentir dor. Mas, é isso aí, o direito de todos não sentir dor, meu Deus do céu. E além disso... Você está lá gemendo de dor. Aconteceu comigo. Uma vez eu fui operar no Rio de Janeiro, mas morrendo de dor, uma operação da coluna, você sabe. Bom, quem me salvou foi o Valdir Jasbic, que é um cirurgião cardíaco. Ele chegou lá no quarto, eu morrendo de dor, falei, mas não deram nada para você? Falei, não deram. Aí ele pegou e deu lá morfina, etc, e parou a dor. E isso aí tem sido comum. Veja, um pouco de experiência prática aqui, né? Quem já sofreu tanta dor. Eu fui tratado lá onde a doutora fez a residência, parte da residência dela, no Sloan Kettering Cancer Center, que é lá em Nova York. E quem prescrevia remédio para dor lá era a enfermeira. Eu não esqueço nunca disso. A gente não esquece disso. Por quê? Provavelmente tinha prescrição lá se necessário, etc. Mas elas não tinham nenhuma dúvida. Eu chegava para mim, tá com dor, doutor? Tô com dor. Tá bom, então daqui a pouco vai passar. E não tinha conversa, não. Dava morfina, dava o que fosse. Eu já tomava de rotina, tomava via oral alguma medicação que eu conseguia, aliás, pela sonda, né? E também isso aí. Quando eu ficava em casa, estava com oxicodone, né? E assim, quanto que eu posso usar? Foi quanto for preciso. Mas 1 litro por dia? Toma quanto for preciso para você não ter muita dor. É isso, doutora? Podemos dizer isso para o nosso telespectador?
tem Um certo limite, né? Com certo tem limite, que- com cuidados. Por quê? Porque é nisso que é importante, que é muito importante o que nós chamamos na medicina as medicações coadjuvantes. Isso. Que elas fazem com que a pessoa não precise tomar só um tipo de medicamento em altas doses. E com isso a gente corre o risco bem menor, ou seja, corre menor risco de não alcançar a dose tóxica daquela medicação. Eu costumo brincar, falar para os residentes, se remédio fosse bom, não chamava droga, não vendia na drogaria. Claro que é um exagero, porque toda medicação tem um efeito colateral, mas é inadmissível, com a evolução da medicina, com as qualidades de analgésico que nós temos, com um especialista em dor, um paciente ter dor. Realmente, eu acho que esse é o tratamento básico. Eu gostaria de perguntar, Ana, mas nós temos as medicações que nós tomamos por via oral, pela boca, temos a medicação que nós temos pela veia intramuscular, mas também nós temos algum tratamento local para aquelas dores crônicas, cirúrgicas, etc. Explica um pouco essas vias, por favor, de tratamento. São as vias transdérmicas, né? Que hoje têm sido muito difundidas porque elas diminuem os efeitos colaterais ou adversos, como são chamados. Então, o que ela faz? Ela faz com que haja uma liberação mais lenta daquela medicação, sem afetar tanto o organismo da pessoa, a circulação sistêmica da medicação, de termos picos elevados e depois uma deficiência. Então, hoje nós temos desde os analgésicos opioides, que é pela via transdérmica, que ele já tínhamos no passado, mas agora temos mais um, quer dizer, nós já temos 2. E nós temos também um anestésico local, que ele veio com uma dosagem maior, uma porcentagem maior, mas que ele é colocado ali naquela área que o paciente sente a dor. Ele veio primeiro para a neuralgia pós-herpética, que é muito dolorosa, mas que tem estendido para as outras dores que nós temos com alteração do nervo. Então, se eu tenho uma dor local ali da cicatriz cirúrgica, já cicatrizou, mas tem uma hipersensibilidade, só de tocar ali o paciente tem dor, eles têm mostrado uma eficácia muito boa, o anestésico local. Injetado. Não, transdérmico. Transdérmico, ele já vem prontinho, é só colocar. Então, é coisa fantástica. É um PET, né? Que coloca. Um PET, coloca à noite, deixa 12 horas. Isso aí é bem interessante. Meus amigos, nós vamos precisar fazer outro programa, é um assunto palpitante. Estamos chegando ao final. Eu gostaria de pedir à doutora Ana Márcia que deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A mensagem é que nós acreditamos na dor, e nós, cada vez mais especialistas em tratamento da dor, queremos aperfeiçoar, descobrir o que alivia mais o ser humano, que a dor é um flagelo do corpo, e fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida. Então, a população de Rio Preto hoje sabe que o Hospital de Base, a Faculdade de Medicina, tem uma clínica da dor. Tem que pedir ao seu médico para ser encaminhado ao Hospital de Base. Você pode ligar também em 3201-5000, falar com a telefonista para fazer contato com o ambulatório, que será orientado como ser encaminhado para o Hospital de Base. E a mensagem da semana, eu vou lembrar de Shakespeare, que ele dizia: é melhor ser rei do seu silêncio do que escravo das suas palavras. Professor Braga. Eu vou lembrar aqui um provérbio latino muito antigo, que está no brasão da minha faculdade, que diz o seguinte, que eu acho que resume a nossa palestra aqui de hoje e que deve ser guardado por todos. Sedar in dolore opus divinus est. Isso é o seguinte: sedar a dor é uma atitude divina. Então, eu acho que a gente, quando chega um doente com cólica renal e você consegue tirar a dor dele, ele não sabe o que fazer para te agradecer. E então, ninguém é obrigado a ter dor. A doutora Ana Márcia está aí não só para tratar da dor, mas para tratar de ensinar para os nossos residentes e para os nossos alunos que ninguém tem que sentir dor, muita dor, não é verdade? E que tenham todos uma boa semana.